Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde a Sandro Rodrigues, da nossa técnica de som. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Tivemos ontem uma manifestação que está sendo muito discutida no Brasil como uma questão política importante. Foi a tentativa de levar multidões às ruas, lideradas essas iniciativas, essas manifestações, por duas entidades bem conhecidas já do cidadão brasileiro, que são o MBL, Movimento Brasil Livre, e o Vem Pra Rua, ambos movimentos de São Paulo, ambos movimentos de direita, e que no passado eles têm dois elementos na sua biografia, na sua história. Apoio ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e apoio a Jair Bolsonaro. Essas duas entidades chamaram essas manifestações bem lá atrás, quando houve uma das grandes manifestações da esquerda. Essas entidades de direita chamaram essa manifestação para o dia 12 de setembro. É bom que se lembre isso para a gente poder compreender o que nós vamos dizer daqui em diante. E essas manifestações de ontem foram um fracasso absoluto, embora algumas figuras políticas de uma certa relevância tenham aparecido nessas manifestações. Tanto apareceram grandes empresários do setor dos bancos e do setor da finança e alguns ligados à indústria, como foram Ciro Gomes, o Orlando Silva, que foi ministro de Dilma até e que é do PCdoB, e apareceu também João Dória, que é candidato a presidente da República, pré-candidato pelo menos, dentro da estrutura que o PSDB está colocando como alternativa política para o ano que vem. Então Dória é um pré-candidato, assim como o Ciro também se coloca como pré-candidato pelo PDT. Em outras palavras, nós tivemos um candidato do PDT, um candidato do PSDB e um ex-ministro de Dilma e também de um partido de esquerda participando dessa manifestação. Aí você pergunta, e eu com isso? Ora, vamos então abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: o problema do povo, nesse momento, da grande maioria da população brasileira, é o mesmo problema que aqui na nossa casa nós enfrentamos no sábado passado. Nós compramos um botijão de gás aqui para nossa casa por R$ 95. Então esse é que é o problema da população brasileira. Porque esse problema grave da inflação, a maior inflação que nós tivemos desde o ano 2000, e é uma inflação que absolutamente não se pode botar culpa em Michel Temer, nem Dilma, nem Lula, nem tampouco em Bolsonaro. Mas a responsabilidade de resolver o problema é de Bolsonaro e do governo dele. E foi no governo dele que essa inflação se agravou, se alastrou e ameaça ficar pior. Então, esse é o problema do povo e esse é o problema de Bolsonaro, o problema central. Quando você olha dois aspectos desse mesmo problema, aí você extrai outras conclusões e outras ideias. Essa inflação está aí exatamente porque, na visão de muitos brasileiros, o governo atual ele não desenvolve uma política para defender o povo, entendido aqui como a grande maioria da população. O governo Bolsonaro ele defende aquilo que ele entende que é o melhor para o povo. Mas isso não está coincidindo com aquilo que realmente o povo entende que é melhor para ele. Então o povo quer preços mais em conta, salários melhores e quer emprego. Aí nenhuma dessas três coisas o governo Bolsonaro tem para oferecer, porque desde Temer que isso já vem ruim e agora com o Bolsonaro ficou muito pior. E com a pandemia ficou muito pior. E na pandemia a população também descobriu, conforme as pesquisas, que Bolsonaro não liga sequer para a morte das pessoas.
Então vejam que é uma salada que aparentemente é complexa demais, é confusa, mas não é tão confusa assim. O povo brasileiro, na sua esmagadora maioria, por aquilo que representa nas pesquisas e nas ruas, o povo tem dito não à maneira de administrar e ao governo que Bolsonaro está tocando até aqui. Aí esse problema criou um segundo problema. O que fazer com Bolsonaro, porque a direita está satisfeita com uma coisa que ele fez. Manter Guedes como ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro do Dinheiro, enfim. Então, tanto as pessoas da Bolsa que ganham dinheiro com essa política de Guedes, como empresários que ganham dinheiro também com a redução dos salários, com a baixa dos impostos, com o aumento dos lucros, como aqueles que são ligados aos interesses dos Estados Unidos, como os muitos que são intermediários de compras da Petrobras e da venda de combustíveis que estão sendo importados dos Estados Unidos para cá, ou seja, aqueles que defendem interesse americano, aqueles que defendem interesse do grande empresariado e aqueles que defendem interesse do mercado financeiro, não têm o que reclamar da política que Guedes seguiu até aqui. Porque ele privatizou algumas coisas, ele fez reformas que facilitaram a vida dessas pessoas e elas estão ganhando dinheiro. Então, o mundo ideal para esse pessoal seria manter a política que Guedes está fazendo. Aí vem o outro complicador, o outro grande complicador. Quem quer que tenha apoiado a derrubada do PT, da presidenta eleita democraticamente e sem nenhum ato de desonestidade nem de corrupção, foi derrubada assim mesmo na tora, como se diz, na marra. Foi derrubada e pronto. Porque esse pessoal precisava voltar ao poder, colocando Michel Temer. Então qual é a bronca, qual é a encrenca que nós temos na mão? É que derrubaram Dilma e Lula por tabela e botaram Lula na cadeia pelo mesmo motivo. Porque ambos desenvolviam governos que distribuíam renda, que aumentavam o salário, que buscavam diminuir a inflação e buscavam diminuir o desemprego. Se você pega a média do desemprego, da inflação e dos salários nos governos de Lula e Dilma, são infinitamente melhores para o povo do que foram melhores para o povo qualquer coisa que Temer, no seu pouco tempo de governo, e Bolsonaro agora, já vão 5 anos, né, tenham feito pelo mesmo povo. Então, o povo brasileiro contra o povo brasileiro procura uma saída. E qual é a saída que o povo brasileiro aponta nas urnas para 2022? Porque o povo brasileiro já sabe que quando entra na briga, apanha. Então é melhor ir na urna, porque lá na urna você bota seu voto, ninguém está sabendo e você toma a sua decisão. Então o que é que as urnas estão dizendo hoje para aquilo que ainda vai acontecer praticamente daqui a 1 ano e 1 mês? Estão dizendo que elegem Lula. Se elegem Lula para fazer uma política de distribuição de renda, se elegem Dilma indiretamente para fazer uma política de aumento do emprego, se elegem Haddad, que perdeu a eleição para Bolsonaro, indiretamente eu estou falando aqui como indireta, como uma espécie quase de alegoria, se elegem essas pessoas, elas vão distribuir renda, vão querer derrubar o desemprego, vão querer melhores salários. E isso mexe com os lucros de muita gente. Além disso, essas pessoas desenvolveram ou desenvolvem um pensamento e uma política independente dos Estados Unidos. Então, jamais o preço brasileiro seria indexado ao dólar se Lula fosse o presidente, se fosse Dilma a presidenta ou se fosse Fernando Haddad. Em outras palavras, não são essas pessoas que estão em jogo. É a maneira de pensar, a maneira de conceber, a maneira de entender governo e de praticar política por via democrática. Então, a ideia da esquerda, a ideia que está mais ligada hoje ao PT e, sobretudo, a figura de Lula com amplo destaque para ganhar a eleição até no primeiro turno, nas pesquisas de hoje, é a ideia de distribuir a renda, diminuir, consequentemente, a desigualdade, mas pela via da geração de emprego, do desenvolvimento econômico com distribuição de renda e pela diminuição consequente da inflação, porque aumentando a produção e aumentando o dinheiro em circulação, a tendência é a inflação cair quando há aumento de produtividade junto. Isso todo mundo sabe. Porque na época de Lula, nas médias, você vai encontrar uma situação confortável do salário e da inflação. O salário subia e a inflação ficava bem comportada. Agora não.
Agora, nem de salário e muita inflação. E nem salário, nem emprego. Então, esse pior dos mundos que está desenhado está agora dividindo o Brasil em 3 grandes grupos, e é isso que nós vamos querer falar para vocês compreenderem bem o que está se passando e a gente encerrar o comentário. O primeiro grande grupo é aquele liderado pelo PT, por Lula e por partidos políticos como o PSOL, e o PCO, e o PSTU e tantos outros que estão no mesmo bloco, em busca da independência em relação aos Estados Unidos, em busca da distribuição de renda no Brasil e de um novo plano de desenvolvimento para o Brasil que também está andando para trás. Então o Brasil nem cresce, nem distribui renda, nem se livra da escravidão aos Estados Unidos. Então esse projeto é o projeto que nós podemos chamar hoje de centro-esquerda ou de esquerda, mas é o projeto da esquerda. E do outro lado, nós temos agora 2 direitas. Uma direita que é representada por Bolsonaro, que ela tem um comportamento e um modo de pensar, tem mais ou menos uma ideia do que é, e uma outra direita que é aquela mais antiga, ligada a Dória, ligada a José Serra, a Aécio Neves, a Michel Temer e a outras figuras que a gente conhece. E que é uma direita, digamos, mais educada. Alguém diz até, ironizando, que, diferentemente de Bolsonaro, essa seria uma direita que se veste melhor, toma vinho e faz também, quando está na mesa, não faz vergonha segurando nos talheres. É isso que comenta ironicamente. Eu não diria isso porque acho que isso é ofensivo com o povo que segue Bolsonaro, e o povo que segue Bolsonaro tem que ser respeitado como brasileiro, tem que ser respeitado como ser humano, tem que ser respeitado como eleitor. Até porque ele pode mudar de ideia e votar em outros candidatos. Mas a direita está dividida em 2, esse é o que é o fato. Tem essa direita que se acha terceira via e tem essa direita representada por Bolsonaro. Mas, do ponto de vista de Lula, os dois têm a mesma ideia. Lula não. PT não, distribuição de renda não, Paulo Guedes sim. Isso aí eles estão na mesma. Por isso que a esquerda não compareceu ontem ao ato e por isso que o ato foi puxado pelo MBL e o ato foi um fracasso porque o povo já não quer mais essa política. O povo está rejeitando a de Bolsonaro, que está no governo, imagine quem não está. Então a direita está dividida em 2, mas ela pensa igual quando se trata de dinheiro e quando se trata de povo e quando se trata de PT. E o PT está liderando uma coligação que diz, bom, o povo não quer vocês e nós vamos com o povo. É esse o desenho que nós temos nesse momento no país, é nisso que a gente tem que prestar atenção e é em cima disso que a gente vai desenvolver essa reflexão com o ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 42. 1h42 na Cultura. O ouvinte mandou várias mensagens aqui através do Facebook, do WhatsApp, tem também o nosso canal no YouTube. O Adriano Heleno disse, professor, o tiro saiu pela culatra ontem. Foi uma vergonha, tinha mais polícia que manifestantes. Subiu aqui, atualizou. Porque o senhor não comentou. Está dizendo, respeito o capitão, o povo acordou. A gente respeita o capitão. Não tem problema nenhum de não respeitar o presidente da República do Brasil. Ele foi eleito e a gente respeita. Agora, concordar com ele aí é outro problema. Não estou nem falando de mim, estou falando do povo brasileiro que não concorda com ele. Porque as manifestações de Bolsonaro no 7 de setembro foram infinitamente maiores do que dessa outra facção da direita, mas foram muito abaixo daquilo que ele podia. Tanto que ele teve que fazer um recuo, não é? Ele mudou a palavra dele, ele retirou a palavra dele e aquilo tudo que tinha dito e fez de conta que não era mais com ele. E tem muita gente até que votou em Bolsonaro de muito boa fé e que agora está profundamente decepcionada com ele. Então não se trata aqui de respeitar ou desrespeitar o presidente da República. Não coloquem na boca da gente nada daquilo que a gente não está dizendo, não está fazendo. O que é que se está dizendo? Que a manifestação de ontem foi um fracasso da direita representada pelo MBL e representada pelo Vem Pra Rua, que foram os grupos que votaram em Bolsonaro lá atrás, se fizeram na onda de Bolsonaro para eleger até deputado federal, como Kim Kataguiri, foi eleito nessa onda também, um vereador
o Fernando, não sei das quantas, o Fernando Holliday, né, de São Paulo, que foi eleito nessa onda também, e gente como Joyce Hasselmann e outros que foram eleitos assim, nessa onda de Bolsonaro. Ou seja, tiraram proveito de Bolsonaro e agora que Bolsonaro não está bem, eles estão trabalhando contra. Então é uma traição em cima da outra. Só que o povo brasileiro, eu repito, pelas pesquisas que nós temos, e que não são uma nem duas, são várias, repetindo o mesmo fato. O povo brasileiro não está aceitando bem o governo de Bolsonaro, nem tem a intenção de votar nele em 2022. Aí, aquele capital, aquele povo do dinheirão que está por trás de todo o jogo político, e tem razão em estar, porque ninguém fica rico sem o Estado, ninguém fica rico sem o poder, e ninguém fica rico sem leis que ajudem a concentrar a renda. Então é preciso entender aí o banqueiro, entender o empresário, o homem do agronegócio, qualquer empresário capitalista, ele quer enriquecer e quer que o poder ajude ele a ficar rico. Só que no Brasil, isso é uma história velha que está passando dos limites e o povo não aceita mais. Não aceita como não aceita na Argentina, como não aceitou no Chile, como não aceita nos Estados Unidos. Foi por isso também que Trump caiu nos Estados Unidos. Perdeu a eleição. É uma raridade se perder a reeleição lá e ele perdeu. Por quê? Porque estão concentrando a renda. O que fez Bolsonaro aqui? Baixou o imposto dos ricos. O que fez Trump nos Estados Unidos? Baixou o imposto dos ricos. O que foi que fez Macri na Argentina? Baixou o imposto dos ricos. O que é que fez Pinheira no Chile? Baixou o imposto dos ricos. O que é que o povo fez? Reagiu. Derrotou Macri, está derrotando Pinheira com a Constituinte nas ruas, e no Brasil o povo não quer votar em Bolsonaro pelo mesmo motivo. Então o que nós temos que entender aqui é a gente se entender como seres humanos, a gente se respeitar, vocês que me ouvem, eu que ouço as opiniões de vocês, e entender o seguinte: nós temos um problema político na mão e muita gente está procurando uma solução para ele. O MBL veio para a rua, acharam que a solução era chamar atos para a rua, chamaram. Ciro Gomes acha que o ideal para ele não é ter nenhuma ligação com o PT nem com a esquerda, mas fazer o jogo da direita, e foi lá. Dória acha que esse povo pode apoiá-lo para candidato a presidente pela direita, que já o apoiaram antes, ele foi lá também. E outros oportunistas e outros que não são tão oportunistas e que têm uma estratégia. E isso é normal, gente. Vamos dar o seu a seu dono. É normal o Bolsonaro lutar pelo poder, é normal o Lula ter intenção de voto alta, é normal o povo não querer, nesse momento, aprovar o governo Bolsonaro, e é normal o MBL não ter gente na rua porque eles nunca tiveram. Eles se fizeram na escora, se fizeram chupando o sangue de Bolsonaro. Agora, ingratamente, eles estão atacando Bolsonaro. Então não adianta eles botarem boneco de Lula como presidiário lá, que ninguém vai acreditar que eles estão defendendo apenas o ataque a Bolsonaro. Eles estão também atacando o PT. Ou seja, eles querem tirar o PT do jogo, tirar Bolsonaro do jogo, para que eles sejam os donos do poder. E aí façam a política de Guedes que eles aprovam também. Simples assim. Mensagem do Romeu Farias que diz: Rui, qual foi a última vez que passamos por inflação desenfreada? Qual ou quem era o governo? A gente teve inflação desenfreada, sobretudo na época de Sarney, e a gente teve alguns repiques de inflação ao longo de vários governos. O problema, com todo respeito ao meu ouvinte, não é saber quem fez mais ou menos inflação. Essa não é a questão. É como fica a situação do povo em cada momento. Então veja o momento que a gente está vivendo. Quem é que quer? Quem é que quer esse momento? Quem é que deseja esse momento para si? Não tem emprego, a economia não cresce e, consequentemente, também não gera emprego. A distribuição de renda piorou porque o governo, em todos os decretos salariais, desde Temer, ele vem dando um ajuste no pau do canto ao salário, então o povo não tem como ganhar dinheiro. A classe média está perdendo renda também, consequentemente não contrata cabeleireiro, não contrata babá, não contrata empregada doméstica, não contrata um bocado de gente que antes contratava. E se contrata pagando menos. Então a gente está no pior dos mundos, porque nem o país cresce, nem a gente sai da dependência externa dos Estados Unidos, eu repito, e a gente está com inflação alta e salário baixo. Então ninguém vai estar preocupado aqui se lá
Tem uma política chamada do encilhamento, que foi feita por Rui Barbosa, quando era ministro da Fazenda, e que é tida como a maior inflação, uma das maiores inflações da história da humanidade. Aconteceu aqui no Brasil. Não me lembro em que governo, se foi Floriano Peixoto, foi lá para trás. Foi um governo muito para trás. Vocês procurem encilhamento e procurem ver a política do né? Rui Barbosa era tido como gênio. Foi a maior inflação da história do Brasil. E o que importa a gente saber da inflação da história do Brasil, se naquela época o povo estava tão ruim quanto está pior agora, nesse momento? O problema é esse momento, é quem resolve, como resolve e se resolve. Aqui várias mensagens, o Índio HGN está dizendo: boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, ontem PDT, PSDB, Ciro Gomes, Dória e aliados foram humilhados. Quem é Orlando Silva? Orlando Silva é do PCdoB. E Orlando Silva foi uma das figuras, digamos assim, de destaque do PCdoB, que compareceu a essa manifestação, que o pessoal, por exemplo, e o PT tiraram resoluções partidárias dizendo que não participariam disso. O PDT, que tem Ciro Gomes como candidato, e que eu já coloquei aqui, que ele joga um papel de direita, ele não joga um papel de esquerda em hipótese alguma. Então, o Orlando Silva foi em nome do PCdoB, que não proibiu que nenhum partidário seu fosse a essa manifestação, e eles se associaram com Dória, se associaram com o inimigo. Eles agora são Ciro, Orlando Silva, João Dória e o MBL de Kim Kataguiri e o Movimento Vem Pra Rua, eles são todos inimigos de Bolsonaro. Só que eles também são inimigos de Lula e são inimigos do PT também. Aí eles foram tentar atacar Bolsonaro e esqueceram de um detalhe. Tem que respeitar Bolsonaro. Respeitar como força política, como força eleitoral, como força partidária, porque ele tem gente para botar na rua, ele tem gente que está com ele e não abre, e que aceita muita coisa, mas não abre mão dele para ficar com Dória, para ficar com Ciro, para ficar com Orlando Silva, para ficar com Kim Kataguiri. Isso é o que eles não entenderam, índio. Em outras palavras, ele não respeita o capitão naquilo que ele tem de força política. E Bolsonaro é a força política da direita hoje no Brasil, é a força principal. Então essa força política de direita secundária que tentou atacá-lo, inclusive foram empresários muito ricos que compareceram a essa manifestação, como Horácio Laffer Pisa, por exemplo, que é uma pessoa muito importante, e outros com aqueles nomões, né, nome cheio de sobrenome lá de São Paulo, foram uns 10 empresários de alto nível, com muito dinheiro, apareceram lá para fazer discurso para ninguém. Por quê? Porque o povo que tem uma orientação mais à direita, está muito mais com Bolsonaro, isso ficou claro, que todas as manifestações que esse pessoal conseguiu fazer ontem, esse pessoal da direita do MBL conseguiram fazer ontem, elas não dão metade daquilo que Bolsonaro botou só em Brasília ou em outras cidades menores do Brasil. Então, a força política real do Brasil hoje, no espectro de direita, e que é uma força que tem que ser reconhecida e respeitada, e as pessoas que a integram e que defendem seu candidato têm que ser respeitadas também, é a força representada pela liderança de Bolsonaro. Se você não gosta, se você não aceita, se você tem lá suas críticas, se acha Bolsonaro genocida, fascista, o que você achar, não muda o fato de que ele tem uma liderança política clara. E não muda o fato de que a terceira via não cola nesse processo, e essa terceira via que Ciro está tentando pela direita, fazendo o jogo da direita, ela também não emplaca, como mostrou ontem que não emplaca no Brasil. Porque do outro lado está outro gigante da outra área, da outra ala política, que é a ala do vermelho, é a ala da esquerda, é a ala da centro-esquerda, que é Luiz Inácio Lula da Silva, Lula que está aí de volta. Acaba de ganhar mais um processo na justiça. De 19 processos que tinha contra ele, esse agora ele ganhou em São Paulo. Outros em Brasília, e outros em Curitiba, e outros no Supremo, ele ganhou todas. Só falta um processo agora para fechar a rosca e ele ficar isento de qualquer tipo de ação na justiça brasileira. Notem que não é questão de Gilmar Mendes, não é questão do Supremo, de Alexandre de Moraes, nada disso. É a justiça de um modo geral. São juízes de Brasília, juízes de São Paulo, juízes do Rio de Janeiro, juízes de Curitiba e de outros lugares que estão isentando Lula, que realmente, para a justiça brasileira, é um inocente, é um homem limpo. Então, do ponto de vista de ter essa figura que os bolsonaristas detestam e essa direita do MBL detesta também, é outro fato que a gente tem que reconhecer. Se Bolsonaro é um polo importante
na direita, Lula é o polo forte, significativo e inabalável da esquerda. Professor Rui Lira, a Conceição Luna está dizendo o seguinte: boa tarde, Elaine e André. Hoje é aniversário de Rui, viu? Eu não sabia. Parabéns. Opa, obrigado. Felicidades. Feliz aniversário. Ah, que festa, né? Muitos Eu nem anos lhe dei de parabéns, vida. Elaine, que eu não estava no ar também, né? Você também é virginiana, né? Sou Completou ano. virginiana, isso foi. Pois é uma espécie sexta-feira. perigosa, né, virginiana? Eu dizem. acho. Dizem, né? Parabéns, professor Rui. Muita saúde, viu? Muito Opa, eu amor, quero tá mais- muita paz e mais sabedoria ainda para compartilhar conosco. Muito obrigada. Ou você usou a Por palavra tudo. certa, viu? Sabedoria. Sabedoria consiste, inclusive, em respeitar os outros, né? Sim, sem dúvida. Fundamentalmente, Sabedoria. em respeitar os outros, independente. Porque a gente tem que botar na cabeça uma coisa, gente. Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória são pessoas iguais a gente. Todos eles. E os que ligam para cá, pessoas iguais a gente. Então, por amor de Deus, para quem acredita, coloquem o ser humano em primeiro lugar. Coloquem a amizade, o diálogo, a conversa respeitosa em primeiro lugar. Porque, antes de tudo, a gente é gente. E gente não vive bem em conflito, gente não vive bem no ódio, gente não vive bem na divisão, no confronto, entendeu? Na tensão permanente. Ninguém aguenta isso. Então a gente tem que baixar a bola e conversar política como se conversa qualquer assunto. Como se conversa abastecimento d'água, como se conversa doença. Agora, sabendo de uma coisa, fora da política não tem salvação para ninguém. Esse é o meu presente de aniversário para todo mundo. Sabedoria, saúde e, se der, muito dinheiro nas contas, em ações por aí, tesouro direto. Eu acho que coisa boa, viu? Mas meu tesouro E hoje tá um cada bolinho vez- sem açúcar, né, professor Rui Lira? Um bolinho, meu tesouro tá bolinho cada vez diet. mais direto e menos tesouro. É classe Professor. média, né? A gente tá pagando uma conta dos diabos. Tá certo. Conta- Tem parabéns aqui, ó, do Coca do Gás, do Lucivânio Elias. Opa, obrigado. O Kiko França também mandou mensagem para você, o Wilson Opa, Nascimento. Kiko, obrigado. Um abração, Kiko. Muita gente mandou mensagem, o André Padeiro, Gilvan, Ruth, Marcos, João Mota, enfim. Parabéns, Eita, que viu, coisa professor boa. Rui? Tanta gente, né? Uns que eu conheço, outros não, mas obrigado, gente. O que interessa é o coração de vocês me dizendo eu gosto de vocês. Isso é que é bom. Professor Rui, a gente agradece ao seu comentário nesta segunda-feira. Mais uma vez, deseja os parabéns, inclusive a Maria Sueli aqui dizendo que aula, Rui Lira. Parabéns. Opa, Sueli, obrigado, viu? A intenção não é dar aula, não, mas a gente lê e estuda para dizer o que a gente está entendendo da situação para ver se isso ajuda, né? Se está ajudando, eu já fico muito feliz. E o Lindoval no YouTube diz, boa tarde, Elaine, a todos, parabéns a você, Elaine, ao Grandmaster Rui Lira pela lucidez política. Grandmaster é pra lascar, viu? Não brinque, não. É uma mistura aí de latim com inglês, com, né? É generosidade e talvez até algum excesso aí do amigo, mas muito obrigado. Um abraço, professor Rui Lira, aproveite o seu dia. Um abraço, Elaine Dias, um abraço para André Santiago, um abraço para Sandro Rodrigues e um abraço muito apertado para a grande audiência da Cultura Informa.